Oi, amores! Eu sou a Débora e esse é o meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho da história da minha cirurgia. Pra quem não sabe, eu fiz a cirurgia da apendicite. Então, quem tiver curiosidade de saber sobre isso, fica até o final, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque vai sair vídeo toda quinta-feira ao meio-dia, e pode ser que saia vídeo outro dia, outro horário, então você tem que estar com o sininho ativado para você conseguir receber as notificações. Me segue no Instagram, que vai estar passando em algum lugar aqui na tela. E é isso, vamos pro vídeo! Gente, a história da minha cirurgia é muito complicada, é uma história muito estranha, porque, assim, aconteceu as coisas tudo muito uma em cima da outra, então ficou, assim, bem embaralhado, mas eu vou tentar explicar de um jeito que vocês entendam. Começou a história em uma quarta-feira que eu tive observação. Pra quem não sabe, eu faço formação de docentes, então a gente tem, no ano, assim, eu tava no primeiro ano do curso e eu tinha observações, eu tinha que ir no CMEI observar as crianças. E daí eu fui, tive a observação a tarde inteira, da 1 às 5, e quando eu cheguei em casa eu não tava me sentindo muito bem e a minha mãe foi medir a minha febre, eu estava com febre, acho que estava com 37 e pouquinho, mas estava com febre. E assim, passou por isso, eu comi normal depois que eu cheguei e tava com aquela febre na quarta-feira. E daí na outra semana, na terça-feira, era do dia 10 de setembro, era aniversário do meu irmão. E a gente foi fazer uma surpresa pra ele, ele tava chegando do quartel, ele chegaria do quartel às 7 horas, então a gente deixou organizado, bolo, salgadinho, essas coisas pra ele. Então ele chegou, a gente cantou parabéns, comeu normal, e eu tava com um macacão que ele apertava a minha cintura. E eu comi e comecei a sentir dor, como se eu tivesse comido muito, sabe? Sentindo aquele estufamento. Eu tava com dor e muito inchada. E daí eu até desamarrei o macacão porque eu estava sentindo muita dor. Bem estranho, né? Aí fui dormir com aquela dor, dormi muito mal, porque estava me incomodando, né? E no dia seguinte eu acordei com aquela mesma dor, como se eu ainda estivesse cheia. Tomei café da manhã normal, porque eu tinha que ir pro colégio. E fui pro colégio. Fiquei a manhã inteira com aquela dor estranha. Não consegui almoçar, não consegui comer nada no colégio. E aquele dia eu tinha aula prática. Formação de docentes tem um dia na semana que tem a aula prática. Tem a aula no período contrário, né? A gente tem a aula de manhã e daí tem a prática à tarde. Era o que tava no meu primeiro ano. Aí fiquei a tarde inteira no colégio, sentindo dor ainda, sem comer mais nada. Aí teve o horário que eu tinha que ir pra fisioterapia, porque a minha fisioterapia era na quarta-feira e aquela semana a minha prática tinha caído na quarta-feira. Então eu saí da aula prática e fui pra fisioterapia, que era bem perto, assim, era na mesma esquina. Aí eu fui, até reclamei com a minha fisioterapeuta que eu tava com aquela dor e tal, e eu tinha que fazer a fisioterapia do joelho. E daí eu levantei peso no joelho, fiz os exercícios tranquila, mas com dor. Aí quando acabou a fisio, liguei pra minha mãe, falei que tava com dor, falei que não tinha conseguido comer nada. E daí ela foi lá, levou coisa pra eu comer, a gente foi até o colégio, como eu tava com dor, já tava quase acabando a aula, eu pedi permissão pro professor, ela deixou, eu peguei minha mochila e fui pra casa com a minha mãe, aproveitei que minha mãe já tava lá. Aí fomos, eu continuei com aquela dor, até um certo horário da noite, aí a minha mãe foi, mexeu na minha barriga e falou assim, olha, tá estranho, né, essa dor parece ser apendicite, a sua dor tá exatamente do jeito que seria a dor da apendicite, e você teve febre semana passada, lembra que eu falei, né? Aí ela falou, bom, vamos pro hospital ver o que faz, né? Porque não vai passar essa dor. Aí fomos pro hospital, o médico fez aquele exame clínico. Mexe na barriga, tal, aperta, etc. Aí ele falou, olha, o exame clínico dela é apêndice. Então a gente vai internar pra amanhã cedo a gente fazer exames. Daí é o exame de sangue e a ultrassom. Aí, como à noite não podia fazer nada e tal, ele só internou, né? Era o plantonista do hospital. Aí internei, passei a noite no hospital. No dia seguinte de manhã veio uma mulher pra colher sangue, colheu tal, levou pra fazer o exame. Aí eu tava sem comer, porque é jejum, né, ultrassom e exame de sangue. E daí eu fui fazer a ultrassom 4 horas da tarde. Eu fiquei o dia todo sem comer nada, eu fui fazer a ultrassom 4 horas da tarde. Aí tá, fiz a ultrassom, o médico mexeu na minha barriga e disse assim, ela não tem nada nessa barriga, tá tudo normal. Daí ele mexeu no local onde fica a apendicite e falou assim, se ela tivesse com apendicite,
ela não aguentaria me deixar mexer aqui, ia sentir muita dor. Só que eu estava sentindo muita dor, gente. Eu estava sentindo muita, muita, muita dor. Só que eu sou aquele tipo de pessoa que eu deixo o médico fazer o serviço dele. Se eu tô sentindo dor, se tá doente, se tá agoniando, qualquer coisa assim, eu vou deixar, porque ele é o médico, ele sabe o que ele tá fazendo. Então eu deixei ele mexer. Tava com muita, muita dor, mas deixei ele mexer. E ele falou isso. E tá, a gente foi pro quarto. E daí eu comi, né? Tava morrendo de fome, porque o dia todo sem comer. Aí, mais ou menos umas 7 horas, o médico veio, o plantonista daquela noite, e falou assim, olha, no exame de sangue dela não deu nada, não deu infecção nenhuma, tá tudo normal, e a apendicite é pra indicar, né, alguma inflamação. Aí na ultrassom também não deu nada, então a gente não vai segurar ela aqui. Ele me passou uma receita de um remédio de verme, porque ele falou que era um verme que os sintomas eram os mesmos da apendicite. E como não tinha dado nada nos exames, provavelmente seria esse verme. Tudo bem, o médico disse, né? Então a gente foi pra casa, mas a minha dor não cortava. Eu tava tomando soro o dia todo, gente, e a minha dor continuava ali, como se eu não estivesse tomando nada. Aí tá, fui pra casa. Isso 7 horas. Naquele final de semana, eu tinha um retiro, no sábado e no domingo, e eu tinha aniversário de um dos meus melhores amigos que eu tinha preparado, aniversário surpresa. E daí eu tava assim, muito, muito triste. Era na quinta-feira, que eu fui internada na quarta noite, aí na quinta de manhã, na quinta durante o dia, né, aconteceu essas coisas, daí na quinta noite eu fui pra casa. Mas como eu ainda estava com dor, a minha mãe falou, você não vai na festa, porque você ainda tá com dor, então vamos ficar de repouso. Aí tá, 8 horas da noite a minha mãe foi dormir, e daí a minha mãe disse assim, você vai dormir comigo, aqui na minha cama, qualquer coisa você me chama. Só que aquela noite a minha mãe não tinha dormido direito. Então ela deitou e apagou, porque eu estava na maca, né? Tava numa cama, mas ela tava num sofá. Então ela deitou e apagou. Ela apagou 8 horas da noite e eu fiquei até meia-noite zanzando pela casa. Porque eu tava com muita dor, gente, não melhorava de jeito nenhum. E daí, meia-noite, eu comecei a sufocar. Muita, muita, muita dor. Eu sei que eu ficava branca, amarela, verde, tudo quanto é cor, gente, de tanta dor. Aí, meia-noite, eu chamei minha mãe. Falei, mãe, não tô contando de dor, minha barriga tá inchada, eu tô sufocando. Ela falou, vamos voltar pro hospital, porque isso era meia-noite. E a minha mãe tinha combinado com meu pai assim, se a gente acordar e ela ainda tiver com dor, a gente parte particular, faz outros exames. Mas como eu voltei a dor meia-noite, não tinha o que fazer, não tinha como ligar pra médico. Aí voltamos para o hospital. Aí o médico plantonista, meia-noite, fez o exame clínico e falou de novo, olha, o exame clínico dela é apendicite. Então, eu não vou segurar ela aqui, porque pode ser que ela esteja com apendicite que não está acusando nos exames e a gente não tem o que fazer. Então, eu vou mandar ela para Umuarama. É a cidade mais próxima aqui que tem mais hospitais, né? Aí me mandaram para Umuarama, no hospital que estava de plantão, que era o CEMIL. Aí fui pro CEMIL, a médica que me atendeu 5 horas da manhã no CEMIL disse assim, o exame clínico dela é apendicite. Então a gente vai deixar ela internada para refazer os exames aqui. Eu já tinha feito o exame de sangue e a ultrassom na minha cidade. Aí tá, fui fazer isso. Internou, aí eu dormi das 5 e pouco até as 6:30 da manhã. 6:30 da manhã vieram pegar não, né? Colocar soro, né? Colocar remédio. Aí eu sei que o meu braço já tava, os 2 braços cheios de coisa de soro. Sei que o menino foi difícil dele achar, porque o meu braço já não tem muita veia. Gente, as minhas veias escondem quando elas vê agulha. Elas não podem ver. Aí tá. Colocou o soro. E 8 horas da manhã vieram trazer o meu café da manhã. Só que era pra eu ficar em jejum. E eu não sabia que era pra eu ficar em jejum. Aí trouxeram meu café da manhã e eu comi. E daí, mais ou menos umas 9 e pouco, vieram colher o sangue. Daí eu falei que eu tinha comido e a pessoa disse que não tinha problema nenhum, que podia colher normal. Aí colheu o exame de sangue. Mais ou menos umas 10 horas, o meu médico, que seria o meu cirurgião, veio e falou assim, você comeu? Eu falei, comi. Ele falou, não era pra comer. Eu falei, não, você não sabia, né? Ninguém avisou nada. Ele falou, tá, então a gente vai marcar a sua ultrassom pra tarde, porque daí já pode, né? A gente tem um certo horário. E daí eu comi 8 horas da manhã e fui fazer a ultrassom 4 e pouco. Então eu fiquei das 8 da manhã até as 4 sem comer nada. Aí fui fazer a ultrassom. O médico mexeu, perguntou onde eu estava com dor, mexeu bastante ali e falou assim, olha, eu não tenho certeza pela ultrassom. Então, eu vou fazer
uma tomografia computadorizada. Ok, fomos esperar a tomografia. Só que o médico não disse o que ele estava em dúvida ali dentro. Então, eu e minha mãe ficamos com muito, muito medo, porque depois da ultrassom, passaram para uma tomografia. E na minha cidade não tinha dado nada nos exames. Então, a gente pensou, não é apendicite, vai ser o quê? A minha família tem muito câncer, muitas dessas coisas, a gente ficou com muito medo de ser algo assim. E daí fizemos a tomografia e nada do médico aparecer. Aí veio uma enfermeira, entregou pra gente os resultados dos exames, mas o médico não falou nada, disse que era o médico do hospital que ia falar com a gente. Aí, curiosas, eu e minha mãe abrimos o exame. Aí, a minha mãe foi ler, o resultado do exame, e daí eu cheguei por trás dela e fui direto na conclusão do exame. Tava lá, apendicite aguda. Ali meu mundo caiu, eu comecei a tremer, já encheu o olho de lágrima, eu já não sabia mais o que fazer. A fome que eu tava passou. Não tinha mais fome. Isso chamou pânico, gente. Eu não tinha mais fome, eu não queria mais comer, não queria fazer mais nada. Aí a gente tava bem na frente de um supermercado de Moarama. A clínica que eu fui fazer esses exames ficava bem de frente com esse supermercado. Aí minha mãe falou, você não pode ficar sem comer, você já tá sem comer há muito tempo. Então a gente vai ali, vai pegar pelo menos um iogurte pra você. Falei, beleza, vamos lá então. Aí a minha mãe falou assim, você não quer comer nada mesmo? Falei, não. Ela falou, então vamos pegar um iogurte. Não sei se vocês conhecem, é um pote assim, que é um iogurte com frutas dentro. Desse tamanho o pote, gente. Aí fomos lá, pegamos só esse iogurte, porque eu não queria comer mais nada. Aí a minha mãe comeu umas 2, 3 colheradas daquele iogurte e me deixou comer o resto. Meu Deus, comi muito daquele iogurte aquele dia. Aí fui pro hospital, entreguei os exames pra enfermeira que tava lá, né, naquele horário. E ela falou assim, ela continua em jejum, né? Aí a minha mãe olhou pra mim, olhou pra enfermeira e falou, sim, continua. Aí fomos pro quarto, eu não tava mais em jejum porque eu tinha tomado iogurte. Aí tá, fomos pro quarto e daí esperamos a enfermeira vir falar com a gente. Ela veio e falou assim, olha, é apendicite mesmo, então ela provavelmente vai passar por cirurgia, a gente só vai conversar com o médico pra ver quando vai ser essa cirurgia. Ok? Aí a minha mãe foi falar com ela e falou que eu tinha tomado iogurte. E daí a enfermeira já deu uma bronca na minha mãe, porque eu não podia e tal. Mas tudo bem, ficou por isso, ela foi falar com o médico disse que a minha cirurgia seria naquele dia mesmo, que era na sexta-feira. Sexta-feira 13, tá, gente? Eu fiz a cirurgia na sexta-feira 13. Aí foi falar com o médico disse que seria naquele dia mesmo, porque sábado e domingo ele não fazia cirurgias. Então, ou seria na sexta ou seria na segunda. Só que a apendicite, gente, ela pode estourar dentro de você e daí faz um regaço nos seus órgãos. Então, ele preferiu fazer a cirurgia na sexta-noite. Então, vieram avisar a gente. E assim, como eu tava muito inchada, eu tava com gases, né, da apêndice e tal. Então, eu ficava fazendo caminhadas pelos corredores do hospital. E daí, eu fui fazer uma caminhada pelo corredor do hospital, porque eu ainda tava inchada, tava com dor. E passei por um enfermeiro que tava cuidando dos meus soros e tal. E ele falou assim, vai pro quarto que eu vou levar a sua roupa porque você já vai entrar no centro cirúrgico. E foi assim que eu descobri o horário da minha cirurgia. Aí eu falei, tá. Aí fui pro quarto já nervosa, super nervosa, já tinha chorado um monte. Aí a outra enfermeira chegou no quarto e falou assim, você quer tomar um banho primeiro? Porque você não vai tomar mais banho hoje, você não tomou banho ainda. E depois da cirurgia você não pode tomar banho, só no dia seguinte. Falei, tá, então eu vou tomar banho. Aí tomei banho, me organizei, coloquei aquela roupa, aquela touca de cirurgia mesmo. Aí a enfermeira veio, tinha marcado a cirurgia pra 7h30. 7 horas a enfermeira bateu na minha porta. E eu fui, né, deitei lá na maca. Gente, é horrível. Horrível demais você andar numa maca olhando o teto, assim, sabe? A maca andando e você só olhando o teto. É muito estranho, muito, muito estranho. Aí eu subi pro centro cirúrgico, é um corredor, daí tem uma rampa e entra no centro cirúrgico lá em cima. Aí tá, fui pro centro cirúrgico, fui lá, conversei com o Dr. Rafael, que foi o meu anestesista. Ele falou que o iogurte não tinha nada a ver, que tava tudo bem. O único problema de comer antes da cirurgia é que a anestesia que vai aplicar em você pode dar alguma reação, por você ter alguma coisa no estômago, pode dar náusea, enjoo, essas coisas. Mas não deu nada em mim. Eu tomei uma anestesia na veia, no soro, né? Pra ir adormecendo o corpo. E depois tomei a RAC, que é no meio da coluna. É aquela anestesia de grávida, sabe? Pra ganhar bebê, que daí só adormece do seio pra baixo. Alguma coisa assim. Aí, não me deram remédio pra dormir. Então, eu ficava assim, cochilava, acorda durante a cirurgia.
Tanto que eu vi que eles passaram um produto laranja no meu corpo. Não sei o que produto é aquele, sei que foi a última coisa que eu vi. Porque daí eles colocaram aquele pano verde, né, pra eu não ver como que tava e tal. E daí eu ficava, acordava, dormia, acordava, dormia. Eu sei que eu conversei com a enfermeira durante a cirurgia, segurei na mão dela, disse que tava tudo bem. Aí quando acabou a cirurgia, eu conversei com o médico. Pedi pra ele chamar minha mãe. Aí eu vi a minha mãe, ele já tinha conversado com ela e tal. Sei que a minha mãe chegou na porta e falou assim: Débora, para de conversar porque você vai juntar gases. Eu, tá, mas ninguém tinha me falado nada. Nem enfermeira, nem médico, nem nada. Só a minha mãe tinha dito isso. Aí tá. Fui pro quarto mais ou menos meia hora, 1 hora depois da cirurgia. Dormi. Acordei meia-noite com muita dor de gases. Tava muito inchada porque a princesa tinha conversado demais, né? Juntou gases. Aí eu fiquei até umas 3 horas da manhã. Eu tomei 2 soros e uma injeção. Só a injeção foi que melhorou. Eu não conseguia fazer xixi. Eu quase tive que colocar sonda. Eu fiquei desesperada quando falaram que eu ia ter que colocar sonda. E foi aí que eu consegui fazer xixi. Foi muito, muito difícil isso. Aí eu consegui dormir. No dia seguinte eu levantei. Foi bem difícil para levantar. Porque assim, dá medo, né? Mas assim, não tanta dor. Não senti tanta dor para levantar. Mas o medo foi maior. E daí, aí o seguinte foi recuperação. Eu fiquei no hospital até domingo. Voltei pra casa domingo mais ou menos na hora do almoço. A recuperação, comi sopa, comi coisas mais leves e tal. Fiquei 20 dias em casa. A minha cicatriz foi aquela cicatriz de plástica, sabe? É só o fiozinho. Vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Aí foi assim, gente. Eu fiquei 20 dias de atestado, não fui pro colégio, não podia pegar peso, tinha que cuidar por causa de hérnia. E foi mais ou menos essas coisas que aconteceram comigo. Espero que vocês tenham gostado de saber mais ou menos sobre isso. Vou tentar mostrar pra vocês a minha cicatriz. Espero que dê pra ver. Ela é bem, bem no pé da barriga. Ó. Eu acho que tá dando pra ver, né? Espero que esteja. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa minha história. Deem um joinha se vocês gostaram. Comentem no vídeo o que vocês acharam. Se inscreve no canal, ativa a notificação. Me segue no Instagram, que vai estar aparecendo em alguma parte da tela. E o vídeo foi esse. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Grande beijo, até o próximo vídeo.